Poucos admitem isso, mas a verdade é simples e desconfortável. A maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência, falta de oportunidade ou falta de talento. Elas fracassam porque não possuem a frieza necessária para continuar quando as emoções imploram para desistir. Existe um momento na vida em que você percebe que não é o mundo que testa você, é você que é testado contra si mesmo. E nesse momento, tudo o que é fraco dentro de você tenta negociar uma saída. Sua mente cria desculpas. Seu corpo cria cansaço. Seu ego cria medo. E é exatamente aí que a maioria para. Não porque não poderia continuar, mas porque não suporta o desconforto de continuar. A frieza que leva alguém até o topo não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É sentir o medo e continuar. É sentir a dúvida e não obedecer. É sentir o cansaço e ainda assim dar mais um passo. Enquanto a maioria vive reagindo ao que sente, poucos aprendem a agir apesar do que sentem. E é isso que separa destinos comuns de destinos extraordinários. Porque o mundo não recompensa quem começa motivado. O mundo recompensa quem permanece disciplinado quando a motivação desaparece. Pense em todos os momentos em que você desistiu de algo importante. Não foi porque era impossível. Foi porque em algum momento você se sentiu desconfortável demais para continuar. Talvez você tenha se sentido sozinho. Talvez tenha sentido que ninguém acreditava em você. Talvez tenha sentido que o resultado estava demorando demais. E é exatamente esse o ponto. O tempo revela quem é emocionalmente fraco e quem é emocionalmente inabalável. Porque continuar quando tudo parece lento exige uma frieza que poucos desenvolvem. A maioria precisa de validação constante. Precisa que alguém diga que está no caminho certo. Precisa de aplausos para continuar. Mas aqueles que chegam longe aprendem a caminhar no silêncio. Eles não precisam que o mundo acredite, porque eles decidiram acreditar primeiro. Eles não precisam provar nada, porque sabem que o resultado falará por si. Existe uma diferença brutal entre quem trabalha para parecer forte e quem trabalha para se tornar impossível de ignorar. O primeiro busca atenção, o segundo constrói poder. E aqui está uma verdade que poucos estão prontos para aceitar. Sua vida começa a mudar no momento em que você para de obedecer suas emoções instantâneas. Porque suas emoções foram moldadas pelo seu passado, pelos seus medos e pelas suas inseguranças. Se você continuar obedecendo elas cegamente, continuará vivendo a mesma vida. Mas quando você desenvolve a frieza de agir com base em decisão, não em emoção, você rompe o ciclo. Você deixa de ser um reflexo do ambiente e passa a ser o criador do seu destino. Haverá dias em que você não terá vontade. Haverá dias em que você questionará tudo. Haverá dias em que desistir parecerá mais confortável. E é exatamente nesses dias que sua identidade é construída. Não nos dias fáceis, não nos dias motivados, mas nos dias silenciosos em que ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo e ninguém está incentivando você. Porque é nesse silêncio que você decide quem você realmente é. A frieza não é sobre se tornar insensível, é sobre se tornar inabalável, é sobre não permitir que o caos externo crie caos interno, é sobre olhar para o fracasso sem entrar em pânico, é sobre olhar para o atraso sem perder o foco, é sobre olhar para a solidão sem perder a direção, porque aqueles que chegam longe entendem que emoções são passageiras, mas decisões constroem destinos permanentes. Enquanto muitos vivem presos à necessidade de conforto, poucos aceitam o desconforto como parte do processo. Eles entendem que crescimento e conforto não coexistem. Eles entendem que toda nova versão de si mesmos exige o abandono da versão antiga. E abandonar quem você costumava ser é desconfortável, é solitário, é silencioso, mas é necessário. Existe um momento em que você percebe que ninguém virá salvar você. Ninguém virá empurrar você todos os dias. Ninguém virá acordar você quando você quiser desistir. E essa percepção é libertadora, porque você para de esperar por resgates e começa a construir sua própria força. Você para de esperar motivação e começa a construir disciplina. Você para de depender de emoções e começa a depender de decisões. E aqui está o ponto que muda tudo. Pessoas frias emocionalmente não são aquelas que não sentem nada. São aquelas que não se tornam escravas do que sentem. Elas observam suas emoções, mas não se curvam a elas. Elas sentem medo, mas não param.
Elas sentem dúvida, mas não recuam. Elas sentem pressão, mas não quebram, porque elas entendem que emoções são sinais, não comandos. A maioria das pessoas vive em modo de reação. Reagem às críticas, reagem aos obstáculos, reagem aos atrasos. Mas aqueles que chegam longe vivem em modo de decisão. Eles não perguntam como se sentem. Eles perguntam o que precisa ser feito. E fazem, sem drama, sem anúncio, sem necessidade de reconhecimento imediato. E é por isso que poucos chegam onde realmente desejam. Porque poucos estão dispostos a se tornar emocionalmente independentes. Poucos estão dispostos a continuar sem garantia. Poucos estão dispostos a suportar o silêncio antes do reconhecimento. Poucos estão dispostos a se tornar fortes o suficiente para não precisar provar nada. Mas se você chegou até aqui, existe uma razão. Existe algo dentro de você que reconhece essa verdade. Existe algo dentro de você que sabe que foi feito para mais. E esse mais não será alcançado com conforto. Será alcançado com consistência. Será alcançado com disciplina. Será alcançado com a frieza de continuar quando todos os outros param. Imagine quem você se tornará se parar de desistir nos momentos difíceis. Imagine quem você se tornará se parar de negociar com sua própria fraqueza. Imagine quem você se tornará se desenvolver a capacidade de continuar, independentemente de como se sente. Essa versão de você não será reconhecida imediatamente, mas será impossível de ser ignorada com o tempo, porque no final, o mundo não respeita intenções. O mundo respeita consistência. O mundo respeita resistência. O mundo respeita aqueles que permanecem quando todos os outros desaparecem. E essa força não é visível no início. Ela é construída em silêncio, dia após dia, decisão após decisão. A questão não é se você é capaz. A questão é se você está disposto a se tornar frio o suficiente para não desistir de si mesmo. Porque a maioria das pessoas não falha por incapacidade. Elas falham por instabilidade emocional. Elas falham porque mudam de direção ao primeiro sinal de desconforto. Elas falham porque obedecem ao medo. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode ser aquele que continua. Você pode ser aquele que resiste. Você pode ser aquele que constrói algo que poucos têm coragem de construir. Uma mente que não quebra sob pressão. E quando você desenvolve isso, algo muda. Você para de reagir impulsivamente. Você para de se desesperar com atrasos. Você para de buscar validação externa. Porque você sabe que está construindo algo real. Você sabe que está se tornando alguém diferente. E essa certeza cria uma calma que ninguém pode tirar de você. Então agora eu quero que você reflita com honestidade. Quantas vezes você desistiu não porque era impossível, mas porque era desconfortável? Quantas versões mais fortes de você nunca existiram porque você parou cedo demais? E mais importante, o que mudaria na sua vida se você decidisse, a partir de hoje, não desistir mais de si mesmo? Comente aqui embaixo, eu escolho continuar. Escrever isso não é apenas um comentário, é uma decisão, e decisões repetidas criam destinos diferentes. Se este vídeo falou com você, se você sente que está pronto para se tornar mais forte mentalmente, deixe seu like agora. Isso mostra que você está comprometido com sua evolução. E se inscreva no canal, porque aqui você será lembrado constantemente do seu verdadeiro potencial. Porque no final, poucos terão a frieza necessária para chegar onde querem, mas aqueles que têm, mudam suas vidas para sempre.